Então tá, bom dia a todos, bom dia banca. Sou Daniela Justin Teixeira e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Avaliação da Qualidade de Vida e Função Sexual de Cardiopatas que participam de programa de reabilitação cardíaca. Como minha orientadora, a professora mestre, a professora Bárbara Lúcio Pinto Coelho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença arterial coronariana situa-se entre as 10 principais causas de morte no mundo, sendo responsáveis por 28,7% dos óbitos em países em desenvolvimento e 26,6% nos países desenvolvidos. A DAC ela é produzida pela interação de circunstâncias dos sistemas biológicos, socioculturais e de estilo de vida, e está extremamente ligada ao processo aterosclerótico, que é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que causa uma agressão endotelial que acomete a camada íntima das artérias de médio e grande calibre, como demonstra a imagem, formando uma placa aterosclerótica. Como fatores de risco para o desenvolvimento da doença arterial coronariana, a gente tem os riscos modificáveis e os não modificáveis. Dentro dos riscos modificáveis, a gente tem o fumo, o sedentarismo, a dieta rica em gordura, e nos riscos não modificáveis, a gente tem a genética, o sexo, a idade e a hereditariedade. A doença arterial coronariana ela vai influenciar diretamente na qualidade de vida dos pacientes. O CUM ele define a qualidade de vida como uma percepção subjetiva da posição do indivíduo na comunidade em que se insere em relação aos seus ideais, expectativas, padrões e preocupações. A qualidade de vida ela pode ser vista como um ciclo onde se insere o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio nas relações familiares, equilíbrio nas relações laborais e nas relações dentro da própria comunidade onde o indivíduo se insere. A função sexual também, ela pode experimentar mudanças após eventos cardíacos desses pacientes e vai modificar a capacidade de participar e de desfrutar dessas atividades, podendo trazer experiências menos satisfatórias e menos frequentes para esses pacientes. Então, a saúde sexual é muito importante, é um fator preocupante desses pacientes, pois ela vai influenciar diretamente na qualidade de vida deles. E os profissionais da saúde, estando cientes dessas modificações, podem ver o paciente não só como a doença primária, mas também como essas alterações que essa doença primária traz. A reabilitação cardíaca vem como um método de tratamento para esses pacientes, onde a Organização Mundial de Saúde define como ações não farmacológicas, onde que visam assegurar as melhores condições físicas, mentais e psicológicas desse paciente, de forma que eles consigam, pelo próprio esforço, reconquistar uma posição na comunidade com uma vida ativa e produtiva. Como objetivo geral do meu estudo, a gente é avaliar a qualidade de vida e a função sexual dos pacientes cardiopatas que participam de programas de reabilitação cardíaca e os específicos analisar os benefícios da fisioterapia dentro de programas de reabilitação cardíaca sobre a qualidade de vida e sobre a função sexual desses pacientes. É uma pesquisa de natureza aplicada, caracterizada por um estudo de conveniência, quanti-qualitativo, exploratório e prospectivo, sendo realizado aqui na Clínica de Fisioterapia da Universidade Extremo Sul Catarinense, em Criciúma. Como critérios de inclusão do meu trabalho, teve pacientes que não tinham contraindicação para realizar atividade física, exercício físico, pacientes com infarto agudo do miocárdio, revascularização miocárdia por implante de pontes ou por angioplastia coronária, pacientes com angina e pacientes com doença arterial coronariana definida por angiografia.
E critérios de inclusão, pacientes que tinham contraindicação para realizar atividade física e que não aceitaram assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o trabalho passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa aqui da universidade, onde todos os pacientes foram esclarecidos sobre a natureza do estudo e aqueles que concordaram em participar assinaram um consentimento formal através do termo de consentimento livre e esclarecido. Os pacientes eles foram agendados no horário pré-determinado, onde foi explicado todo o processo, como iria ser realizada a pesquisa, e aqueles que estavam dentro dos padrões de inclusão foram assinar os termo de consentimento livre e esclarecido, marcando então o horário para a avaliação inicial. Após esse procedimento, os horários foram agendados nas segundas, quartas e sextas, abrangendo 3 meses de tratamento, com 12 sessões ao todo, e o horário foi pré-estabelecido de acordo com a disponibilidade dos pacientes. Como instrumento de pesquisa, eu utilizei o SF-36, que é um instrumento validado na literatura, muito utilizado para avaliar a qualidade de vida, onde ele é composto por 11 questões e 36 itens que englobam 8 componentes. Eles são componentes ou domínios que eles são representados pela capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Esse instrumento ele gera um score que vai de 0 a 100, onde 0 é o pior resultado possível e 100 é o melhor. Para avaliar a função sexual, eu utilizei o Índice Internacional de Disfunção Erétil, que é composto por 6 questões que geram também um score, onde o paciente é classificado como normal, que é a pontuação de 26 a 30, 22 a 25, que é uma disfunção leve, 17 a 21, que é uma disfunção leve a moderada, 11 a 16, que é uma disfunção moderada, e de 1 a 10, que é uma disfunção grave. Então, os pacientes eles foram submetidos a um protocolo que foi baseado nas diretrizes de reabilitação cardíaca e em Regenga, onde englobou exercícios dinâmicos em esteira, exercícios de força específicos, exercícios para musculatura respiratória e de flexibilidade. A sessão durava em média 60 minutos, onde era dividido esse tempo para realizar o aquecimento, o condicionamento e o desaquecimento desse paciente, 20 minutos em esteira, 20 minutos em bicicleta, e após os outros 20 minutos eram divididos para realizar exercícios de flexibilidade, de musculatura respiratória e de força. Os sinais vitais desses pacientes eles eram aferidos antes, durante e após o final do tratamento, da sessão. E esses pacientes só eram liberados após a pressão arterial estar estabilizada. Então, os dados encontrados nesse trabalho eles foram analisados por meio do software SPSS versão 20.0 e para análise estatística foi usado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, comparação com o antes e o depois, sendo o P de 0,05 como estatisticamente significativo. Então, foram avaliados 7 pacientes no estudo e a amostra foi representada por 71,4% do sexo masculino, pacientes do sexo masculino, e 28,6% do sexo feminino. E a média de idade ficou entre 60,57 anos, com desvio padrão de 10 anos. Então, um estudo realizado em São Paulo, também que teve como participantes de um programa de reabilitação cardíaca 69 pacientes, sendo 42 homens e 27 mulheres, com idade média de 67 anos. A literatura também traz um outro trabalho realizado em 2012, onde participaram 144 pacientes de um programa de reabilitação cardíaca, sendo 77 homens e 67 mulheres, com idade média de 64 anos.
Em 2014, foi publicado também um estudo onde a média de idade de pacientes participantes de um programa de reabilitação cardíaca foi de 67 anos e teve prevalência, segundo o meu trabalho, do sexo masculino. Em 2013, em uma pesquisa foram avaliados 42 pacientes com idade média de 69 anos, sendo 73,8% dos pacientes do sexo masculino. Então, a literatura traz que o meu estudo vai de encontro com a literatura, onde o perfil é predominante do sexo masculino e a média de idade fica entre 60 e 70 anos de idade. Falando agora um pouquinho do SF36, avaliando a qualidade de vida no componente capacidade funcional. Na primeira avaliação, no score que vai de 0 a 100, lembrando, os pacientes tiveram uma média de pontuação de 75 pontos, com um P significativo, sendo ele de 0,005. Após a reavaliação, os pacientes apresentaram uma média de 95 pontos, ou seja, houve melhora no quadro desses pacientes em relação ao componente de capacidade funcional. Um estudo recente, também publicado agora em 2014, traz que os efeitos da reabilitação cardíaca sobre a qualidade de vida, especificamente no quesito capacidade funcional, também houve melhora significativa. Um estudo publicado em 2013 traz a comparação entre a qualidade de vida e a capacidade funcional. Se o paciente melhora a qualidade de vida, se tem uma piora do score da qualidade de vida em relação à capacidade funcional e à capacidade de exercício.